Olá, ora viva! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Fala para si, vosso amado Daniel Caiundo Oficial. Esse é o canal Voz do Reino Angola, YouTube, Daniel Caiundo, Facebook. Bem, hoje nós temos um tema atual, fundamental. O tema de hoje é: as redes sociais ajudam ou destroem espiritualmente? Para nos ajudar a esse tema tão profundo, está conosco o nosso querido irmão Salomão Segunda. Irmão, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Daniel. É a segunda vez que me é convidado. Louvamos a Deus por isso. Nós agradecemos pela confiança que nos deposita. Amém. Amém. Bem, Salomão, numa nota introdutória, como é que você faz a leitura desse tema? Bem, na verdade é um tema fundamental, pois nós vivemos numa era digital e a maior parte da juventude passa a maior parte do seu tempo usando as redes sociais. Afinal de contas, as redes sociais surgiram mesmo com o propósito de unir a juventude, unir aquelas pessoas que estão mais distantes, aqueles que não podem estar próximos fisicamente. No início, muitas plataformas digitais surgiram com o objetivo de estudos, outros é mesmo para facilitar a comunicação, e à medida que o tempo foi passando, evoluíram para vídeos de conteúdos digitais como esse, vídeos engraçados, vídeos partilhando a mensagem e outras modalidades foram surgindo à medida que o tempo foi evoluindo. Amém, louvamos a Deus por isso. Bem, Salomão, você usa as redes sociais? Com certeza, eu na verdade atualmente utilizo as redes sociais, estou a utilizar neste momento o Facebook, tenho também o TikTok e ainda também utilizo o YouTube e o Instagram. Acho que tenho 4 redes sociais atualmente em uso. Bem, vocês és um influenciador digital? Bem, eu não me considero um influenciador digital. Na verdade, eu considero-me atualmente um criador de conteúdos, mas não propriamente um influenciador. Na verdade, eu defino influenciador como um tipo de pessoa que produz um conteúdo para influenciar certas pessoas a tomar certas decisões ou atitudes. Eu, na verdade, crio conteúdos com o propósito de influenciar as pessoas a seguirem o Evangelho de Deus, principalmente no meu TikTok, mensagem de paz para você. Mas eu não posso me autoconsiderar, pelo fato de eu criar conteúdos no TikTok, não posso me já autoconsiderar como um influencer. Mas apenas digo que eu crio conteúdos e não me autoconsidero já um influencer digital. Bem, qual é o nome da sua página no TikTok? No TikTok temos a página Mensagem de Paz para você. Sim. Ou também a página Salohand Monday, que são os meus TikTokers. Bem, então siga-o no TikTok Salomão Segunda. Procure a Mensagem de Paz para você, não é isso? É mesmo isso. Então você será edificado, transformado. Ele posta conteúdo diariamente ou semanalmente? Na verdade, é um conteúdo diário, pão diário. Eu partilho sempre mensagens diariamente, de modo a partilhar o Evangelho. Diariamente eu tenho sempre uma mensagem para os meus seguidores e não só. Amém. Se inscreva nesse canal, você será edificado. Bem, Salomão, nós vamos já entrar naquilo que nos interessa. Bem, sendo honesto, quanto tempo passas nas redes sociais por dia? Bem, na verdade, eu não tenho controlado de forma taxativa quanto tempo eu passo nas redes sociais. Fazendo uma abordagem histórica, no passado, quando utilizávamos o Facebook Zero ou o Facebook Free, eu já usava o Facebook por muito mais tempo, pois era gratuito. Eu utilizava mais para entretenimento. Na medida que o tempo foi passando e o Facebook também passou a ser utilizado com dados normal, ou tinha que se carregar uma quantidade de dados, eu aí reduzir o meu uso das redes sociais.
No entanto, hoje, como tenho alguns conteúdos que tenho que postar de forma diária ou frequente, já digo que uso de forma mais abrangente, de modo expectativo, né, ou especulativo. Eu posso dizer que, em média, eu atualmente uso entre 2 a 4 horas de tempo as redes sociais, diariamente. Ok, louvamos a Deus por isso. Amém. Bem, você já tentou fazer um jejum de redes sociais? E o que aconteceu? Esta, na verdade, é uma pergunta um pouco polêmica, né? Bem, na verdade, eu nunca me fiz essa pergunta, e dizer que a palavra jejum vem do latim, que tem a ver com abstinência de alimentação. E normalmente, quando alguém faz um jejum, o principal objetivo é se abster da alimentação, com o objetivo de melhorar a sua atenção, ou física ou emocional, mas no sentido bíblico é mesmo para melhorar a sua atenção espiritual. E normalmente, biblicamente, ela envolve a leitura da palavra de Deus, a oração, o louvor e todas as outras atividades que nos aproximam mais de Deus. E normalmente eu, pelo menos quando eu faço jejum, na maior parte das vezes, eu tenho evitado utilizar o telemóvel, por exemplo, que já houve vezes que eu utilizei o telemóvel. Acho que, de modo resumido, vamos dizer que o jejum De redes sociais. jejum das redes sociais, de modo a darmos uma breve definição, podemos dizer que é a abstinência ou a redução do tempo do uso das redes sociais, com o objetivo de aumentar a tua atividade espiritual e se comunicar mais com Deus. E normalmente eu, quando utilizo ou faço o jejum, eu tenho me afastado das redes sociais para não ser distraído por alguns conteúdos, pois há notificações que nos tiram o foco da nossa meditação ou do nosso jejum. Então, de modo resumido, eu vou dizer que sim, já fiz um jejum das redes sociais, embora que não foi o propósito principal. Amém, louvamos a Deus por isso. Amém. Bem, está sendo uma bênção muito grande estar aqui com o nosso amado Salomão. Bem, ele é um homem erudito em responder a nossas questões. Bem, temos uma questão fundamental. As redes sociais podem aproximar alguém de Deus? Bem, na verdade é uma pergunta um pouco polêmica também, e a resposta, de modo sintético, é sim, podem aproximar uma pessoa de Deus. Na verdade, tudo vai depender do uso da pessoa perante as redes sociais, pois as redes sociais podem ser uma ponte quando nós utilizamos conteúdos que alimentam a nossa fé e não conteúdos que nos distraem apenas. Ou seja, depende do uso. Que conteúdos nós estamos a alimentar para nós passar o tempo nas redes sociais? Tal como nós podemos verificar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que diz que não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E Mateus, no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 12, versículo 34, nos diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ou seja, as redes sociais mostram o que nós consumimos, mas a nossa vida espiritual, as nossas palavras, mostram o que o nosso coração é alimentado. Ou seja, ela pode nos aproximar de Deus quando nós utilizamos o nosso tempo para ouvir mensagens da palavra de Deus, ouvir sermões, ouvir louvores, evangelizar, pertencer a grupos que falam sobre a palavra de Deus. Mas também elas podem nos distanciar de Deus quando nós fazemos o inverso, ou consumimos conteúdos imorais, conteúdos que excitam ao pecado, conteúdos que apenas nos distraem, alimentando o nosso ego. E já para terminar,
Existe muita gente que ele diz que no meu perfil só aparecem conteúdos negativos, conteúdos errados, conteúdos ilícitos. Na verdade, as redes sociais, elas são uma plataforma que trabalha com números e algoritmos. Quando nós criamos o nosso perfil nas redes sociais, ele pede para nós as nossas identificações, nome, idade, país e muitas outras informações. A partir daquelas informações que nós colocamos nas redes sociais, se porventura, vamos dar exemplo, por exemplo, você cria um canal no YouTube, você cria um perfil, significa que cada conteúdo que você vai receber é de acordo aos dados que você colocou. Já vão dar conta que não, você é de Angola, então vão passar a disponibilizar conteúdos vindos de Angola. Vão ver que não, ele é jovem, está entre 17 a 25 anos de idade. Então vão passar conteúdos que atraem para os jovens. E o conteúdo que você passar mais tempo olhando ou vendo, aquele conteúdo vai ser cada vez mais replicado no teu perfil. Por exemplo, muitas mulheres gostam de vídeos de danças, né? No TikTok e não só, também no YouTube. Então, quanto mais ela vai consumindo vídeos de dança, ela vai receber mais vídeos de dança no seu YouTube, ou no seu TikTok, ou no seu Facebook. Então, quando nós não queremos que um conteúdo apareça de forma constante nas nossas redes sociais, devemos evitar constantemente olhar para aquele conteúdo e, se porventura ainda continuar a aparecer, devemos bloquear, pois o algoritmo aprende com aquilo que nós mais vemos. Amém. Então, de uma forma resumida, as redes sociais aproximam alguém de Deus? Certo, as redes sociais podem aproximar. A resposta não vamos dizer que sim, mas vai depender do uso. Ok. É certo. Bem, Salomão, você já viu ou viveu um caso real de que alguém foi impactado espiritualmente pelas redes sociais? Bem, olha, para que eu responda esta questão, eu gostaria que detalhasses melhor em que sentido o impacto espiritual o irmão está a se referir. Bem, se porventura alguém, quando nós falamos de impacto espiritual, se porventura alguém foi transformado espiritualmente pelas redes sociais, acompanhando um programa e ele saiu edificado nesse programa. Às vezes suponhamos que um pastor estrangeiro posta uma pregação mesmo de acordo com os padrões bíblicos. E essa pessoa vai visualizando e sai daí espiritualmente transformado. Se porventura você já vivenciou esse caso? Graças a Deus, eu não de forma direta vivenciei isto, pois quando eu, na verdade, cresci numa igreja evangélica e até agora continuo lá, graças a Deus as redes sociais atualmente têm impactado a minha vida de forma grandiosa, mas no entanto tenho relato de pelo menos 2 amigos que foram impactados de forma positiva pelas redes sociais. Eu, na verdade, conheci um amigo em Luanda que, depois de ser pregado o Evangelho e depois de lhe terem mostrado pelo menos um vídeo do pastor Paulo Júnior, ele foi procurar outros vídeos do pastor Paulo Júnior. E esta pessoa acabou por consumir uma grande quantidade de vídeos do Paulo Júnior e fortaleceu grandemente na sua fé. Outra pessoa também que eu conheci é outra pessoa aqui no AMO mesmo, um grande amigo que, na verdade, já frequentava a igreja, mas ele era apenas religioso. À medida que foi crescendo, um dia foi-lhe mostrado um dos vídeos de Billy Graham, e até hoje o cara considera o Billy Graham um dos melhores pregadores e procura sempre os conteúdos de Billy Graham, inclusive aqueles vídeos que estão ainda em inglês. Então, realmente, as redes sociais têm um relato desses 2 amigos impactando de forma positiva a vida destes 2 homens. Olha, realmente está a ser uma bênção muito grande. Realmente essa pergunta é fundamental. A rede social, de certo ponto, impacta uma vida de um certo homem.
do jeito que o irmão Salomão fez menção dos seus dois amigos que foram impactados, o outro pelas pregações poderosas do pastor Paulo Júnior. Nós sabemos muito bem que aqui em Angola muitos jovens da atualidade ou pregadores contemporâneos consumiram muitas pregações do pastor Paulo Júnior. Se muitos hoje, pela graça de Deus, estão de pé, é mesmo pela graça, pregações do pastor Paulo Júnior, um homem temente a Deus, forte na pregação, um homem que não dá trégua no pecado. É verdade. Bem, nós vamos dar uma pequena pausa e voltaremos brevemente. Não saia daí, se inscreva nesse canal e ative as notificações junto. Ora viva, sejam todos bem-vindos na segunda parte do nosso programa. Este é o canal Voz do Reino Angola. Bem, nós hoje estamos a tratar um assunto atual, importante sobre as redes sociais. Se porventura ajudam ou destroem espiritualmente. Salomão, seja bem-vindo na segunda parte. Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos pela disponibilidade. Amém. Salomão, vamos dar continuidade ao nosso programa. Bem, em que momento as redes sociais deixam de ajudar e passam a destruir espiritualmente? Amém. Uma pergunta bastante pertinente e fundamental para o nosso tema. Bem, ela passa a ser destrutiva quando são mal usadas, ou seja, quando nós usamos de forma negativa as redes sociais. Destacar primeiramente quando ela fica viciante para alguém. Alguém viciado ou alguém viciada é alguém dependente de uma determinada substância ou de um determinado aparelho. Quando a pessoa deixa de priorizar Deus para priorizar primeiro as redes sociais. Vamos supor que era alguém, uma irmã ou um irmão, que tinha o hábito de orar de forma constante. Mas, por causa do uso das redes sociais, esta pessoa deixa de utilizar a palavra do Senhor para utilizar o tempo que orava para as redes sociais. Tal como em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando as redes sociais se tornam um vício e tiram o lugar primário ou primordial de Deus, ali já estamos a utilizar as redes sociais de forma negativa. Temos também quando a pessoa passa a consumir conteúdos ilícitos ou conteúdos imorais, conteúdos que suscitam a impureza sexual e não só, conteúdos que alimentam apenas o nosso ego e nos afastam dos pensamentos divinos. Pois, em Colossenses capítulo 3, versículo 2, Paulo nos orienta a pensar nas coisas do alto. Mas, muitas das vezes, quando nós utilizamos apenas as redes sociais, nós distanciamos-nos de pensar nas coisas do alto e pensamos mais nas distrações do mundo, nos vídeos engraçados, nos vídeos de danças e outros vídeos que nos tiram o foco da palavra de Deus. E para não ficar muito longo, o terceiro ponto que eu vou finalizar é quando as pessoas utilizam as redes sociais para ostentação ou comparação. Na verdade, as redes sociais são uma plataforma onde as pessoas vivem de filtro. Lá ninguém sofre, todo mundo é rico, todo mundo é feliz. E pessoas que são fracas, basta ver alguém postou um vídeo ou uma foto, ele sempre posta uma foto limpa no iPhone, ela começa a pensar como é que esse mano faz para ter isso? Afinal de contas, é uma vida de ostentação. E essa pessoa passa a procurar mecanismo de conseguir o mesmo propósito, pois muitas vezes as pessoas são aliciadas e ele, por causa da fraqueza espiritual e da pobreza também física, ela pode se deixar levar pelas ostentações ou pelos aliciamentos de outras pessoas. Ela vende a sua inocência e perde a sua felicidade e vai viver uma vida de filtros, que é o que nós vemos maior parte nas redes sociais. Amém.
Muito obrigado, Salomão. Bem, por outro, hoje você acredita que muitos cristãos estão mais conectados com o telemóvel do que com Deus? E por quê? Bem, essa é uma pergunta realmente pertinente e verdadeiramente complexa e pode gerar vários debates. Mas estamos aqui para partilhar o nosso parecer e aprender também com outros comentários. Por isso, deixe também a tua opinião nos comentários, pois nós não somos os donos do conhecimento. Tal como disse no final da minha abordagem anterior, as redes sociais começam a prejudicar-nos quando nós alimentamos mais as distrações e a nossa carne do que a nossa parte espiritual. E quando o celular recebe mais atenção do que Deus, o problema já não é apenas tecnológico, é também espiritual. Ou seja, realmente nós vivemos num mundo digital onde a informação é a um clique e é rápido. E eu diria de modo sintético que sim, muita gente hoje está fazendo mais o uso das redes sociais do que propriamente consultar a palavra de Deus. Mas eu não digo que o problema são as redes sociais, mas é como nós usamos estas redes sociais, pois o tempo é dinâmico e como cristão devemos nos adaptar à evolução do tempo. O problema não é propriamente as redes sociais, mas o que é que nós fazemos com o tempo que nós utilizamos as redes sociais. Ou seja, o telemóvel hoje é, na verdade, considerado também como um Deus. Mas o que é que você utiliza ou para que você utiliza o teu telemóvel? Será que você utiliza para promover a palavra de Deus? Ou utiliza apenas para conteúdos ou se alimentar de conteúdos banais? Então, para nós, como cristãos, devemos saber fazer o uso dos nossos telemóveis ou das redes sociais. E só para reforçar, pode fazer novamente a questão? Sim, dizia que hoje você acredita que muitos cristãos estão mais conectados com o telemóvel do que com Deus? Certo, certo. Na verdade, eu creio que sim. Tal como disse no início, realmente muita gente, e tal como disse que estamos no mundo tecnológico, mundo digital, muita gente está conectado mais ao telemóvel do que propriamente à palavra de Deus. Mas nós devemos aprender com o que Paulo nos orienta em Coríntios, ou melhor dizer, em Efésios, no seu capítulo 5, versículo 15 a 16, que diz: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias são maus. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Ou seja, apesar de nós utilizarmos as redes sociais, nós devemos utilizar elas para a promoção do Evangelho do Senhor e não utilizá-la para o benefício ou para apenas conteúdos banais. Sim, realmente, atualmente, a maior parte dos cristãos estão mais conectadas às redes sociais e um exemplo clássico são as nossas igrejas ou congregações, onde vemos que a Bíblia física está a desaparecer. Isso é verdade mesmo. É verdade. Nós vemos que atualmente todo mundo quer resumir a Bíblia no telemóvel. Sim. Mas nós devemos aproveitar a parte positiva dos telemóveis, mas não esquecer do prioritário. Devemos ter sempre o nosso telemóvel ali, mas a Bíblia é a prioridade para o cristão, pois a nossa arma não é o telemóvel, é mesmo a Bíblia. Sim. É mesmo a Bíblia. Bem, como é que você vê nessa pergunta? Ou seja, como é que analisas? As redes sociais estão criando uma fé de aparência pessoal ou que aparece espiritual online, mas não são na vida real? Certo, verdadeiramente é uma pergunta pertinente e verdadeiramente para muitos as redes sociais, em vez de criar uma fé verdadeira, estão a criar mais uma fé superficial. Pois as redes sociais, para muitos, eles trabalham com números.
Eles trabalham com reações, com likes. Se um conteúdo não tiver tantos likes, ainda que seja a verdade, a pessoa por vezes prefere eliminar aquele conteúdo e trazer alguma mensagem que agrada o seguidor, que agrada aquela pessoa que segue a mensagem. Nós realmente, atualmente, esse é um lado negativo das redes sociais, onde vemos que muita gente produz conteúdo não para edificar, mas para ter mais números de visualizações. Por isso é que nós vemos muitas vezes tantas heresias, tantos conteúdos falsos, muitos deles é só mesmo para produzir números nas redes sociais, porque aquilo que é falso realmente atrai muita gente, com e certeza. aquilo que é verdadeiro muita gente não segue. Mas, como crentes, nós somos convidados a mostrar a verdade, ainda que doa ou ainda que muita gente não queira ouvir. E realmente tem produzido muita fé superficial, por isso nós temos visto que muita gente produzia um conteúdo bíblico, mas depois mudou o seu conteúdo, agora está a produzir um conteúdo diferente da palavra de Deus, tudo por causa dos números. Mas se você é crente, não faça isso. Ouça o conselho do irmão Salomão, não mude de conteúdo por causa dos likes, porque o seu objetivo é levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então não mude de conteúdo. Estamos quase na reta final do nosso programa, está a ser uma bênção muito grande estar aqui com o nosso irmão Salomão II, que está a ser uma bênção mesmo. Bem, Salomão, como usar as redes sociais de forma saudável sem prejudicar a vida espiritual? Repito essa pergunta fundamental. Como usar as redes sociais de forma saudável sem prejudicar a vida espiritual? Interessante pergunta. E eu vou abrir aqui novamente 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que diz: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Como é que é a pergunta? Como usar as redes sociais de forma saudável sem prejudicar a vida espiritual? Certo. Tal como nós lemos, como usar as redes sociais de forma saudável sem prejudicar a vida espiritual. Nós aqui podemos colocar o conselho que Paulo nos diz, quer dizer, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos é permitido. Então, uma dica para nós utilizarmos as redes sociais de forma saudáveis é estabelecer limites. Ok. Hoje nós temos muitos crentes, ou muitas pessoas, ou muitos irmãos, que não estabelecem limites. Muita gente, quando entra nas redes sociais, só sai nas redes sociais quando dá 0%, ou quando o telemóvel você desliga. Esse é um perigo, né? É um grande perigo. Quer dizer, ele entrou nas redes sociais, talvez com o objetivo de ver uma notificação, né? Mas acaba sendo prendido. Acaba sendo prendido e só sai lá quando a mensagem, quando a carga acaba. Outros até só saem lá quando a internet acaba, os dados acabam. Então, primeiro ponto mesmo que eu sugiro para todo mundo que está a acompanhar essa entrevista, esse pequeno podcast, é realmente estabelecer limites. No passado, quando o Facebook era free, ou era gratuito, nós entrávamos no Facebook mesmo só para se divertir. Sim. Ou seja, não vamos generalizar, mas vamos dizer, eu em particular entrava lá mais para se divertir. Não há nada a fazer, vamos entrar. O que o Facebook tem para nos oferecer? Ficávamos há tanto tempo sem nenhum objetivo definitivo. Mas hoje, faça um uso de forma racional. Estabeleça limites. Não, eu vou entrar nas redes sociais, por exemplo, no Facebook, para responder pelo menos a mensagem de alguém, para ver a notificação, a informação na página X. Não, quero consultar se o concurso já foi aberto.
Basta você ver a informação que te trouxe Saia ali, já, né? saia já mesmo, estabeleça limites. Não Não, insista. não insista. Eu vou entrar no YouTube para ver o vídeo do irmão Daniel Cayundo. Não vai a outros vídeos, vai lá no vídeo do Daniel Cayundo, vê o vídeo, acabou de ver, saia do vídeo. Ou para quem produz conteúdo, eu vou entrar para produzir ou para publicar este vídeo. Durante o período que você está a publicar, pode ver outros conteúdos, mas depois de publicar, saia do YouTube para não seres distraído. Amém. Certo. Salomão, muito obrigado. Estamos mesmo já na reta final. Bem, em 1 minuto, Salomão, que conselho você daria para alguém que sente que as redes sociais estão a prejudicar a sua vida com Deus? Certo. O conselho que eu daria para alguns, apesar de ser radical, é mesmo fazer um jejum das redes sociais. Amém. Tire pelo menos, começa de forma paulatina, né? Porque até os viciados não terminam um vício de forma definitiva. Tire uns minutos, começa por minutos, depois vai passando por dia. Tire um dia que seja inegociável, em que você não vai utilizar as redes sociais. Por exemplo, vamos supor que é no sábado ou no domingo. Não, hoje não vou utilizar as redes sociais. Se for possível, entregue o telefone a alguém idôneo, responsável, para não te distrair. E, durante esse período, acrescenta um hábito que você já deixou há algum tempo. Pegue a Bíblia, pegue um livro, ou fale com pessoas que nunca mais conversaste, de modo a não seres distraído. Amém. Louvamos a Deus por isso. Bem, para você que está do outro lado, acate os conselhos que você acabou de ouvir nesse podcast. Bem, como o irmão Salomão fez menção, diríamos que o problema não é o telemóvel, mas é quem domina o tempo. Então, acima de tudo, procure dominar o tempo. Procure, do jeito que o irmão Salomão fez menção, tire um jejum das redes sociais. Abstenha-o das redes sociais. Simplesmente volte para a palavra. Nós sabemos muito bem que atualmente a fé cristã está sendo desmoronada por causa das redes sociais. Mas se porventura você saber aproveitar as redes sociais de uma forma positiva, tenho a plena certeza que a tua vida espiritual vai crescendo na totalidade. Então, acima de tudo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Tamo junto, até o próximo episódio. E só para terminar, antes de fecharmos com o nosso programa, Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável e decente. De forma resumida, em 1 minuto, dizer que escolha o conteúdo que você acompanha nas redes sociais. Quando você não utiliza as redes sociais vão utilizar você. Então, elimine certos conteúdos que não edificam nada para ti e escolha conteúdos que edifiquem a tua fé. Muito obrigado. Amém. Louvamos a Deus por isso. Então, esperamos por ti nos próximos episódios. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente o nosso país, Angola, principalmente aqueles que estão se afastando das redes sociais, que retornem, ou seja, estão se afastando da palavra de Deus, que retornem à fé verdadeira. Que Deus abençoe mais uma vez.